Olá, pessoal! Hoje, dentro da radiciação que nós estamos estudando, vamos falar um pouquinho sobre o expoente decimal ou fracionário. Bom, tá aí na página 47 da apostila de vocês, vamos acompanhar um pouquinho. Quando é de uma potência, quando é decimal ou fracionário, quer dizer o quê? Numa fração, ela vai se transformar numa raiz. Que raiz é essa? O radicando vai ser um número que está na base e no expoente, quando for fração, o denominador é o índice da radiciação e o numerador é o expoente do radicando. Vamos ver isso? Mas antes aqui, ó, nós temos um expoente que está no formato decimal. E vocês precisam observar que o número, quando ele é decimal exato, ele pode ser transformado numa fração. Vamos ver aqui? Bom, então nós temos aqui o a base aqui dessa potência é o A, que está elevado a 0,5. Esse 0,5 ele pode ser transformado na fração 5 décimos. 5 dividido por 10, porque nós temos aqui 5, a gente pega um número, né, sem a vírgula, só que aqui como é 0, não preciso colocar 0 à esquerda do 5, sem a vírgula. Então, vai ficar 5 e o denominador, a gente coloca 0 para a quantidade de casas decimais. Como tem apenas uma casa decimal, a gente vai colocar 10. Então, é 5 décimos. Ou a gente pode simplificar isso aqui, 5 décimos dividindo por 5, no numerador e denominador, nós encontramos frações equivalentes, que vai ficar 1 meio. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. E aí, como eu falei, nós temos aqui uma potência e o expoente é um expoente fracionário. E o que eu falei? O numerador vai ser o expoente dessa base, o expoente do radicando, e o denominador será o índice da raiz. Então, nós temos aqui a raiz de índice 2, quando é índice 2, a gente não precisa colocar, que a gente sabe que é a raiz quadrada de A elevado a 1, que eu também não preciso escrever. Então, A elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de A. Um outro exemplo que nós temos aqui é 2 elevado a 0,75. Primeiro, nós vamos precisar transformar esse 0,75 em uma fração. Então, vai ser 2 elevado a 75 dividido por 100. Simplificando essa fração, nós temos aqui o 2 elevado a 75 dividido por 100. Vamos simplificar essa fração dividindo por 25. 75 dividido por 25 vai dar 3. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Então, nós temos aqui 2 elevado a 3 quartos. Colocando na forma de radiciação, bom, quando o expoente é um número fracionário, ele pode ser transformado numa radiciação, em que o numerador vai ser o expoente e o denominador será o índice. Então, nós vamos ter o quê? Raiz de índice 4, 4 é o denominador, de 2 elevado a 3. E aí a gente pode resolver essa radiciação como vocês já sabem fazer. Eu só estou aqui simplificando, explicando. Bom, nós temos aqui 2 terços elevado a menos 0,15. Então, transformando esse número decimal em fração, nós vamos ter 2 terços elevado a menos 15 centésimos. Menos 15 dividido por 100. Menos 15 centavos. Bom, isso será igual, simplificando aqui, nós vamos poder simplificar essa fração. Nós vamos simplificar por 5. 2 terços dividido por menos 15 dividido por 5, 3. E 100 dividido por 5, 20. Olha,
Lembra de potenciação? Quando o expoente é negativo, o que precisa acontecer para transformar esse expoente em positivo? A gente precisa inverter a base. Então, a gente invertendo a base vai tornar o expoente positivo. Então, invertendo a base vai ficar 3 meios elevado a 3 dividido por 20, ou 3 vinte-avos. Então, voltando para a radiciação, nós temos aqui a raiz de índice 20, que é o denominador, de 3 meios, o expoente do 3 meios vai ser o numerador, 3, certo? Então, nós temos aqui a raiz 20, de índice 20, de 3 meios elevado a 3, certo? Temos aqui um outro exemplo só para a gente focar aqui. Vamos, 2 elevado a 5 meios. Lembrando, no expoente fracionário, lá na fração, o numerador será o expoente do radicando e o denominador será o índice. Então, nós temos aqui a raiz, como o denominador é 2, vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 5. E aí, depois a gente pode resolver normalmente. Ok, pessoal? Então, fica determinado isso aí. Num número com expoente fracionário, a gente pode transformar numa radiciação em que o índice da radiciação vai ser o denominador da fração e o numerador vira expoente do radicando. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação. Vocês já sabem o que é uma potência, né? Então, nós temos aqui, agora nós vamos misturar um pouquinho com a radiciação. Nós temos aqui a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, elevado a 3. O que isso significa? Quer dizer que é o quê? Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2, certo? E isso é raiz de 2 elevado ao cubo, é a multiplicação da raiz de 2 por ela mesma 3 vezes, certo? O que vai dizer isso? Bom, nós temos aqui multiplicação de raízes iguais, então a gente pode fazer o seguinte, raiz quadrada, isso é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo. Então, e o que vai dizer essa potenciação e radiciação? Que quando uma radiciação está elevada ao cubo, a gente pode trazer esse expoente para dentro da raiz, justamente por conta disso aqui, por causa dessa multiplicação, e a gente já viu as propriedades lá. Na multiplicação, a gente pode tanto separar um número quando está multiplicado dentro da raiz, ou pode juntar dentro da própria raiz. Se eles estão separados, se são iguais, a gente pode juntar, certo? Então, aqui nós podemos trazer essa potência para dentro do radicando, é a mesma coisa, não tem problema. Então, sabendo disso, então raiz cúbica raiz cúbica ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter a raiz quadrada de 9, que é o próprio 3, certo? Que a gente sabe que quando o índice é igual ao expoente, 2 e 2, o resultado vai ser o próprio radicando, certo? Aqui nós temos raiz sexta de 4 elevado ao quadrado. Como que vai ficar? Raiz sexta de 4 ao quadrado, que é a mesma coisa que a raiz sexta de 16, certo? E aí a gente pode ir resolvendo normalmente. Então, quando a gente tem a potência de uma radiciação, a gente pode trazer esse expoente para dentro do radicando. Agora vamos falar um pouquinho de radiciação da radiciação. O que é isso, professora? É justamente isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos uma raiz quadrada da raiz quadrada de 81. Então, radiciação da radiciação. Bom, o que a gente tem que fazer para resolver isso aqui? A gente resolve de dentro para fora. Então, primeiro a gente deve resolver o que está dentro dessa primeira raiz grandona aqui, certo? Então, vai ficar raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. Então, vai ficar raiz de 9. E agora sim, a raiz quadrada de 9 é o 3, certo?
isso aqui a gente conseguiu resolver, tá? Mas se a gente não conseguisse resolver, como que eu poderia simplificar essa raiz da raiz? Nada mais é do que raiz quadrada da raiz quadrada de 81. A gente vai multiplicar os índices. Como aqui o índice é 2, que é raiz quadrada, nós vamos ter dois índices. Isso porque não tem número antes dessa raiz, tá? Nós temos a raiz quadrada da raiz quadrada. Isso é a mesma coisa que a raiz quarta, que é 2 vezes 2 de 81. Se eu quero simplificar e transformar em uma só nesse caso, era a raiz quarta de 81. E a raiz quarta de 81 é o 3, tá? Então, eu poderia resolver de dentro para fora, como eu fiz aqui, ou eu poderia direto que multiplicar os índices e ia ser a raiz quarta, ao invés da raiz quadrada de 81, fazer a raiz quarta de 81, certo? Bom, neste caso aqui, ó, nós temos a raiz cúbica de 2 vezes a raiz quadrada de 16. Resolvendo, a gente vai resolver de dentro para fora. Resolvendo de dentro para fora, nós vamos ter a raiz cúbica de 2 vezes, quanto que é a raiz de 16? 4. Resolvendo, vai ter a raiz cúbica, 2 vezes 4, 8. E a raiz cúbica de 8 é 2. Bom, eu vou falar um pouquinho desse exemplo depois, se a gente quiser fazer essa transformação que eu fiz aqui. Mas vamos pensar um pouquinho. Neste caso, deu para resolver de dentro para fora. Chegamos ao 2, certo? Mas esse caso aqui, olha, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. Nós sabemos que a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Nós não vamos colocar esse número irracional aqui, não. Como eu falei em sala com vocês, quando a gente tem a raiz que dá um número irracional, a gente deixa indicado raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, a gente deixa indicado. Nesse caso aqui, para a gente simplificar essa raiz, para não ficar raiz quadrada da raiz quadrada, a gente vai precisar ver alguns passos aqui. Bom, raiz quadrada de 3 não dá para a gente resolver como a gente fez a raiz quadrada de 16 para multiplicar por 4, certo? Então, o que eu preciso lembrar aqui com vocês? Vamos pensar no seguinte. Nessa raiz quadrada de 12 aqui, vou abrir um parênteses para a gente resolver. Raiz quadrada de 12, quando a gente fatora, a gente vai encontrar que a raiz quadrada de 12 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, certo? Raiz quadrada a gente já sabe que o índice é 2. E resolvendo essa raiz aqui, tentando resolver essa raiz, nós sabemos como o 2 está elevado a 2, e 2 é a mesma coisa do índice, o 2 vai sair. O 2 vai ser o resultado da raiz quadrada de 2 ao quadrado, certo? E vai ficar 2 raiz de 3, porque o 3 está elevado a 1, não é o expoente dele não é o mesmo do índice, então ele permanece na raiz. Então, preste atenção. Antes desse 2 vir para fora, ele estava dentro do radicando elevado com um expoente igual ao do índice da raiz, certo? E aí vocês percebam aqui, ó, nós temos 4 vezes a raiz de 3, raiz quadrada de 3. Eu posso colocar esse 4 para dentro do radicando para poder a gente conseguir simplificar. Como que eu vou colocar para dentro do radicando se ele está multiplicando aqui fora? Vocês viram que para sair do radicando e ficar multiplicando aqui fora, antes ele era um número dentro do radicando com um expoente igual ao índice. Então, esse 4 para vir para dentro do radicando, ele precisa ter o expoente igual ao índice. Como o índice aqui é 2, bom, nós temos aqui a raiz quadrada grandona. Como o índice aqui é 2, vai ficar a raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes 3, porque o índice aqui, para ele vir para dentro do radicando, o índice é 2, então o expoente do 4, antes dele sair daqui, era 2, certo? Agora sim, a gente pode simplificar isso aqui. Olha, raiz da raiz, índice 2, o outro índice 2. Multiplica os índices, vai ficar a raiz quarta, que é 2 vezes 2, 4. Raiz quarta de 4 ao quadrado, que é 16,
vezes 3, certo? Então, vai ficar raiz quarta de 48, tudo bem? E aí a gente, raiz quarta, desculpa, e aí a gente simplificou nesse caso. Então, muita atenção quando for fazer a radiciação da radiciação. Quando não der para a gente fazer de dentro para fora, resolver normalmente, pensem nisso, de colocar um número para dentro da raiz, certo? Para poder simplificar ao máximo. Tudo bem, pessoal? Bom estudo!